E aí galera, vamos falar sobre o assunto que mais cai no Enem? Então solta a vinheta! Fala galera, beleza? Professor Gustavo aqui de novo. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula e uma aula especial porque ela fala nada mais nada menos do que sobre o assunto que mais aparece na prova do Enem. Vocês sabem que o assunto preferido do Enem é a parte de ecologia e dentre essa área toda de ecologia, um dos assuntos preferidos está a problemática ambiental, a poluição e a interferência que o homem tem no ambiente e que é um assunto muito atual. Portanto, a gente separou essa problemática em duas aulas. Hoje a gente vai trabalhar alguns tipos de problemas ambientais e na nossa próxima aula, aula 4, nós vamos trabalhar o restante. Portanto, duas aulas para a gente poder cercar aqui as diferentes possibilidades que o Enem tem de abordar esse assunto para vocês. Vamos começar então com o assunto que até hoje mais apareceu no Enem. Eu sei que você já sabe muito sobre esse assunto, mas a gente tem que sempre relembrar porque é muito importante para o Enem, que é a nossa questão do aquecimento global. Galera, aquecimento global é um assunto que não sai de moda e não vai sair de moda por um bom tempo. Afinal de contas, nós estamos longe de tentar resolver esse problema, né? Talvez a gente nem consiga de fato acontecer isso. Mas você sabe o que é de fato o aquecimento global? Ou o que estaria provocando esse fenômeno? Na verdade, quando nós falamos de aquecimento global, uma questão ela vai abordar a questão do efeito estufa. O efeito estufa. Mas você tem bem claro na cabeça o que seria o efeito estufa? Você tem claro para você que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, né? Ele não foi provocado pelo homem e o efeito estufa já existia muito antes do homem existir? Então vamos dar uma relembrada no que seria o efeito estufa? Vamos lembrar aqui, né galera? Efeito estufa é o seguinte, olha só o que nós estamos observando aqui nessa imagem. O Sol, ele emite radiação ultravioleta aqui para a Terra, vocês sabem bem, né? UVA, UVB e tal, e essa radiação atinge a Terra. Acontece que a Terra ela esquenta e ela acaba liberando esse calor para a atmosfera. Esse calor, como nós estamos observando aqui na imagem, sob forma de uma outra radiação, não é raio ultravioleta, raio infravermelho, onda de calor. E aí que entra essa camada de gases chamada de gases estufa. A camada dos gases estufa que provocam esse efeito estufa. Essa camada de gases, ela não tem qualquer influência sobre a radiação ultravioleta. Então ela deixa passar tudo aqui. Só que ela tem uma influência importante sobre essa onda de calor. Ela não permite que todo esse calor que a Terra está liberando se dissipe. Então ela acaba refletindo parte desse calor, ela mantém esse calor. Por isso o nome estufa. Isso é uma estufa em qualquer área, não só aqui para ecologia, para o efeito estufa. Uma estufa é algo que mantém a temperatura ali, mantém o calor. Então galera, entendam uma coisa. O efeito estufa, ele não só é natural, como ele é necessário para a existência da vida que a gente conhece aqui na Terra. Graças a essa camada de gases, a temperatura da Terra se mantém habitável. Enquanto se não existisse essa camada, o calor ia embora, a temperatura seria muito mais fria. Então a ideia aqui é que essa camada de gases ela é natural, não foi o homem que criou. Mas por que quando a gente fala de aquecimento global se fala tanto em efeito estufa, efeito estufa, efeito estufa? É quando a gente analisa que gases compõem essa camada. Você sabe quais são os principais gases que compõem a camada? Na verdade são esses aqui. O número pode variar um pouco, tá? Vocês podem encontrar diferentes dados em relação a isso, mas o gás mais abundante seria o gás carbônico, CO2, é o principal componente desses gases estufa, mas nós temos ali o metano, os óxidos com nitrogênio, CFCs, ozônio, vapor d'água. Nós temos uma série de gases que atuam na questão de não deixar o calor se dissipar, o calor ir embora, refletir parte, segurar parte do calor aqui. Então a gente começa a entender, olhando essa composição de gases, por que o homem pode ter uma interferência nisso. O lance, galera, o homem não é responsável pelo efeito estufa, mas talvez ele esteja sendo responsável pelo aumento do efeito estufa. Porque através da emissão desses gases, o que a gente pode ter é talvez um espessamento, um aumento dessa camada de gases. E aí concordam comigo que quanto mais gases de estufa tiver aqui,
menos calor vai conseguir passar por ele. Então talvez a temperatura da Terra esteja aumentando por causa disso. Vamos dar uma olhada então em alguns dados que podem nos comprovar isso aqui. Galera, só para vocês terem uma ideia, olha o que esse gráfico está nos mostrando. Olha só, a concentração de gás carbônico na atmosfera ao longo da história. Nós temos aqui, ó, o último máximo glacial, então há 21 mil anos, a quantidade de 185 partes por milhão, que é o que eles utilizam para medir isso, né? E por que quando tem muito gelo, o gás carbônico ele não está tanto na atmosfera, é que o gelo ele prende o gás carbônico lá. Então um grande problema, olha só lá no final máximo aqui, ó, estimativa 34 milhões de anos atrás, quando sequer existiam calotas polares, então o gelo não estava sequestrando e o carbono estava todo aqui na atmosfera. Olha a quantidade, 500. Então, galera, o que eu estou mostrando para vocês aqui é que até o período pré-revolução industrial, ó, então desde 21 mil anos atrás, até o período pré-revolução industrial, não aumentou tanto assim a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Mas olha só, desde o período da revolução industrial até nos dias de hoje, olha o aumento que a gente teve num curto espaço de tempo. Será que o homem não teria uma influência nisso? É bem provável que sim. É bem provável que sim. Aqui são estimativas, a gente já vai falar sobre isso, tá? Que seria um limite para o qual a chance de o aquecimento ultrapassar 2 graus Celsius é maior do que 50%. Nós vamos falar o que significa esses dois, por que se bate tanto nessa tecla dos 2 graus Celsius, que são as previsões mais catastróficas que a gente tem. Então, uma evidência de que sim, a emissão de gás carbônico está aumentando. Mas não é só o gás carbônico, ó, não é só o gás carbônico aqui, partes por milhão, que aumentou ao longo dos anos. Nós temos os óxidos com nitrogênio também, ó, aumentando bastante ao longo dos anos. Nós temos o metano aumentando bastante a sua concentração nos últimos anos. O CFC aumentou durante um tempo, aí deu uma estacionada por causa aqui da proibição de alguns tipos de CFC por causa da camada de ozônio, lembra disso? Mas a questão aqui é o seguinte, galera, presta atenção. Vamos entender um pouquinho o que será que o homem tem feito para aumentar a liberação desses gases, né? Vocês sabem disso, mas vamos dar uma olhada aqui. O que o homem faz para aumentar a emissão de gás carbônico? Basicamente queima, combustão. Então a queima de combustíveis fósseis pela indústria, pelos automóveis, na hora da produção de energia, né? Queima de carvão, gás natural. Então essa combustão de combustíveis fósseis ali, essa queima de combustíveis fósseis libera muito gás carbônico para a atmosfera. Mas não é só isso, né, galera? O desmatamento contribui muito para isso. Porque as árvores, elas sequestram esse carbono, né? Elas mantêm o carbono dentro delas. Então, se tu desmata isso, esse carbono vai ser lançado na atmosfera. Essa árvore vai ser decomposta e tudo mais, e o carbono vai ser lançado na atmosfera. Então, o desmatamento, que é cada vez maior, né, é crescente isso, contribui muito para essa emissão de gases. Uma outra coisa que é bem famosa, a criação de animais, a pecuária aqui, ó, o gado, ele libera muito metano, né? Ele libera muitos gases contendo muito metano. E lembra uma coisa, galera, apesar do gás carbônico ser o gás mais abundante nessa camada de gases estufa, o metano é mais de 20 vezes. A potência dele em reter o calor é 20 vezes maior do que o gás carbônico. Então o metano também é um problema sério, resultante da decomposição também, né? Uma outra coisa que vale a pena você ficar ligado, que o Enem já cobrou isso, é a questão da hidrelétrica. O Enem, às vezes, ele cobra fontes de produção de energia, né? Isso é um outro assunto para a gente falar depois, em uma outra aula, mas olha só, a hidrelétrica durante muito tempo foi considerada uma fonte não poluidora de energia, e o Brasil usa muito, é a principal matriz energética do Brasil, vem da hidrelétrica, né? E ela foi considerada não poluidora porque na hora da produção, como ela usa a força da água, ela não queima, né? Não tem combustão. Mas, galera, nos últimos anos, a gente tem observado, vários estudos têm sido feitos, que na área que precisa ser alagada, né? Nessa área alagada, nós temos muita liberação de gases, principalmente metano, mas tem gás carbônico e metano. Resultante do quê? Decomposição. Porque quando eu alago aquela área, eu vou alagar, afogar ali todas as plantas que tinham ali, animais, enfim, eles vão morrer e vão começar a se decompor. E essa decomposição vai liberando gases. Então a hidrelétrica, sim, é altamente poluidora nessa questão
da área alagada ali, né? Não na produção em cima da área alagada, porque ela precisa alagar áreas gigantescas, dependendo do tamanho da usina, como usinas grandes que nós temos aqui no Brasil. Então é sim uma fonte poluidora, tá? Fica ligado, fica atento nisso. Mas quais seriam as consequências de um aumento da temperatura, dessa elevação no efeito estufa? Temos várias, vocês conhecem muitas delas. Vocês sabem que uma das principais, que se comenta bastante, é o derretimento das calotas polares, derretimento das geleiras. Galera, mais gelo. Lembra que o gelo ele sequestra, ele aprisiona carbono dentro dele? Derretendo o gelo, libera mais gás carbônico ainda. Derretendo o gelo, nós podemos prejudicar muitas espécies que dependem daquilo. E derretendo o gelo, nós podemos ter elevação do nível dos oceanos. Isso é uma previsão, as previsões mais catastróficas, elas mostram que algumas cidades, ou até alguns países, sumiriam do mapa caso o nível do oceano se elevasse. Na verdade, nós já estamos, tá, verificando a elevação do nível do oceano em vários lugares. Tá? O homem faz esse monitoramento e a gente já observa isso. Então é um problema seríssimo, Outra coisa, isso é muito importante também, a mudança no clima, tá? Aumento na temperatura pode provocar a chamada desertificação de áreas, desertificação de florestas, florestas se transformando em deserto, e aí altera todo o clima, altera toda a questão do regime de chuva, e nós podemos ter também, com o solo mais seco, ambiente mais seco, um aumento no número de queimadas. Esse ano o Brasil bateu o recorde histórico em termos do número de queimadas, focos de incêndio. E isso tende a piorar, não só o Brasil, vocês estão acompanhando, aposto na televisão, a situação de Portugal, lá na Califórnia, um aumento muito grande nas queimadas. A temperatura está aumentando, alguns locais ficam mais secos e aí pega fogo. Então fica ligado nessas consequências, tá, galera? Outra coisa, o aumento da temperatura pode provocar extinção de espécies, tá? Extinção de espécies muda o clima, muda a temperatura, muda uma série de fatores, regime de chuvas. Várias espécies não conseguem sobreviver a isso. Temos um exemplo bem claro aqui, que talvez você já tenha ouvido falar, mas se não ouviram, fica ligado, que é o branqueamento dos corais. Galera, vocês sabem que os corais, né, os quinidários ali, eles fazem associações com microalgas, chamadas zooxantelas, que essa é uma associação altamente benéfica, né? Ele depende daquilo para a sobrevivência, e o aumento da temperatura meio que desfaz essa associação, e aí os corais, que eles têm aquela cor viva, bonita, graças a essa associação com essas algas, eles vão passando por esse processo de branqueamento. As algas saem dali, eles vão branqueando até morrer. Se esse processo não for revertido, eles morrem, e isso tem sido verificado que uma das explicações é o aumento da temperatura da água. E vocês sabem, galera, a região de coral é uma área com uma biodiversidade muito alta. Muitas espécies marinhas dependem daquela área de coral, do recife de coral. Então, se os corais começarem a morrer, isso é gravíssimo. Então, muitas são as consequências de uma elevação no aumento da temperatura. Sabendo disso, o homem estudando, prevendo, ele tenta fazer alguma coisa. E aí o Enem já cobrou várias vezes alguns encontros, algumas reuniões, algumas conferências históricas para tratar sobre esse assunto de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, aquecimento global. Então ficou bem famoso ali a Eco 92, né? Rio de Janeiro ali, que tentou discutir isso. Aí nós tivemos uma coisa que o Enem cobrou várias vezes, não só o Enem, vários vestibulares, o Protocolo de Kyoto. A assinatura do Protocolo de Kyoto foi uma tentativa de um grande acordo com vários países para tentar frear a questão do aquecimento global, do efeito estufa, reduzir a emissão de gases, né, estufa para a atmosfera. Mas assim, não foi um sucesso tão grande, além de vários países não conseguirem cumprir suas metas, os Estados Unidos não assinaram esse acordo. Então, os Estados Unidos é um dos principais países poluidores, né, pela sua atividade industrial, e eles não quiseram assinar. A justificativa foi, na época, o presidente Bush, a justificativa foi que isso ia atrapalhar a economia, ia frear a indústria, né? Então eles não assinaram. Então não foi um acordo assim tão bom. Lembra, tivemos a Rio+20, que foi considerado por muitos um verdadeiro fracasso, porque eles não chegaram definitivamente a nenhum acordo interessante. Mas em 2015 nós tivemos um marco na história, que a COP21 lá em Paris conseguiu pela primeira vez a assinatura de todos os principais países. Então foi um momento histórico, todo mundo feliz, dando as mãos, conseguimos, viva, alegria. Qual que foi o acordo? Basicamente, os países eles tomariam medidas
para evitar que a temperatura do planeta subisse mais do que 2 graus, porque as previsões mais catastróficas, elas são todas para que se a gente tiver um aumento médio, a temperatura média aumentar mais de 2 graus na Terra, aí nós teríamos todas aquelas consequências que a gente acabou de ver. Então tomar várias medidas de investimento em fontes de energia mais limpas, renováveis, alternativas, menos poluidoras, né? O incentivo à criação de tecnologias novas para isso, o incentivo a países em desenvolvimento para que eles também consigam investir. Então, foi um marco porque os Estados Unidos, pela primeira vez, o presidente Obama ali, aceitou, beleza, vamos assinar, vamos nos comprometer com o ambiente, afinal de contas, daqui a pouco nós também seremos prejudicados por isso. Mas aí, galera, esse ano a gente teve uma notícia muito triste. O Trump assumiu e resolveu que não ia mais cumprir lá, ia cancelar aquela assinatura, causou uma polêmica muito grande, se falou muito nisso, é uma pena, de verdade, né? Menos mal que lá nos Estados Unidos, os estados eles acabam tendo leis independentes e vários estados se comprometeram a cumprir o acordo, mesmo o presidente falando que o país não ia mais, né? Então vale a pena ficar ligado nesse assunto de efeito estufa, aquecimento global. Beleza, galera? Mas já que estamos falando de liberação de gases, vocês lembram da questão da chuva ácida? Galera, preste atenção e toma cuidado com uma coisa. Basicamente toda chuva ela é ácida, tá? Ela é ácida, tem um pH ali em torno de 5,7, 5,6. Por que acontece isso? Porque a nossa atmosfera tem gás carbônico. E esse gás carbônico, quando ele reage com a água, ele pode formar o ácido carbônico. Então ele deixa a chuva um pouquinho ácida. Mas isso não é um problema. Então presta atenção. Estão prestando atenção? Estão prestando atenção? Ter o pH 5,7 ali é considerado normal. Não é isso que nós chamamos de chuva ácida, o problema, a poluição, tá? O problema é quando o pH baixa disso. E quando o pH baixa disso, o principal culpado não é o gás carbônico. Os principais culpados são outros compostos, outros gases liberados principalmente pela atividade industrial. Então são óxidos contendo enxofre e óxidos contendo nitrogênio. Qual que é o grande problema disso? Quando esses óxidos são lançados na atmosfera, eles reagem com a água e formam ácidos. Então ácido sulfúrico e ácido nítrico. E aí sim, quando isso precipita, quando chove, o pH, esses ácidos deixam o pH mais baixo do que o normal, e isso é chamado chuva ácida. E vocês sabem que são várias as consequências para uma chuva ácida. Eu posso ter desde danos materiais ali para o homem, caso aqui de monumentos históricos, esculturas, pintura de prédio, carro, coisa assim, mas prejuízos sérios para a natureza também. Organismos aquáticos ali que podem ter o pH afetado, e também plantas principalmente, né, principalmente a folha, que é uma parte muito sensível ali, né? Então chove, essa acidez acaba danificando. Então isso é muito sério e resultante também da atividade do homem, né? Porque é a liberação desses gases pela indústria principalmente. Então fica ligado na chuva ácida, saiba o que é e quem são os principais responsáveis, que são aqueles gases. E aí, galera, para finalizar aqui essa nossa primeira aula de problemática ambiental, vamos falar sobre um tema que teve muito em voga esse ano, que foi a questão dos acidentes radioativos. Mas por que a gente ouviu falar tanto esse ano de acidentes radioativos? Estão lembrados que esse ano fez 30 anos do acidente de Goiânia, com Césio 137? Vocês lembram aquele problema? Um aparelho lá de radioterapia foi descartado no local incorreto, aí uma pessoa achou, desmontou, levou para casa e tinha aquele pozinho brilhante dentro, achou bonito e deu um problema muito sério. Foi um dos acidentes mais sérios da história com substância radioativa, na verdade, assim, né? Ficou muito famoso isso. Então, fica ligado em acidentes radioativos também esse ano para os vestibulares que vocês vão fazer. Porque assim, foi histórico isso no Brasil, e não só para o Brasil, para o mundo, e fez 30 anos esse ano, tá? Então fica ligado nisso, foi em 87, então 30 anos esse ano. Mas não tivemos só esse acidente, tivemos outros bem famosos também. Então vamos só relembrar e depois a gente fecha com qual que é o problema de se expor a uma radiação dessa, os principais problemas, né? Que é sempre muito grave. Lembra que a gente teve o mais famoso da história, foi o de Chernobyl. E ano passado fez 30 anos, Chernobyl. Fez 31 esse ano passado, fez 30 anos. Então, datas históricas. Chernobyl foi um acidente muito grande, explosão dos reatores, superaquecimento. Então matou muita gente, né? Muita gente. Tentaram abafar no início, mas depois não teve jeito. Uma área grande teve que ser isolada. Contaminou solo, água, vegetação de uma área de vários quilômetros quadrados ali ao redor. Então,
locais até hoje lá que não são habitados, verdadeiras áreas desertas. Então, Chernobyl foi o acidente mais famoso. E tanto Chernobyl quanto o próximo que a gente vai ver foram os dois únicos acidentes que atingiram a escala 7 de radioatividade, que é o máximo grau de acidentes radioativos que pode ter. O primeiro foi Chernobyl e o segundo foi em 2011 lá em Fukushima, estão lembrados? Lá no Japão. Ele foi, aconteceu por causa de um tsunami, né? Um maremoto ali, que acabou danificando um sistema de refrigeração dos reatores, e os reatores foram superaquecendo, foram explodindo, e muita radiação vazou. Foi um problema sério, eles tentaram de todas as formas combater, conseguiram contornar, mas essa mancha de radiação, ela atingiu o Oceano Pacífico, né? E ela foi se espalhando, e hoje tem estudos já indicando que tem radiação lá na costa dos Estados Unidos. Então é preocupante isso, claro que é. Um acidente radioativo sempre é preocupante. Quando aconteceu esse acidente, vários países do mundo começaram a discutir e repensar essa forma de produção de energia, que é uma forma considerada boa para quem usa isso, porque ela é não poluidora, mas se tem um acidente ela é muito complicada. E vamos pensar, vamos lembrar, galera, as grandes complicações, porque o contato com essas substâncias radioativas pode provocar, além do contato direto, provocar seríssimas queimaduras, então muitas pessoas morrem por causa desse calor mesmo liberado. Tem também a questão que essa radiação ela pode atingir o núcleo das tuas células, provocar mutação e causar câncer. Então muitas pessoas acabam adquirindo algum tipo de câncer quando são expostas diretamente por essa radiação. Então é sempre um problema muito grave. Esse ano vale a pena ficar ligado em relação a isso, dar uma olhadinha na questão da radiação, porque nós temos eventos históricos fazendo aniversário, como a gente chama. E como um deles é que no Brasil, ali, 30 anos do acidente de Goiânia, Césio 37, vale a pena você ficar ligado nisso pro Enem e para os outros vestibulares que vocês vão fazer. Beleza, galera? Então, assim, essa foi a nossa primeira aula. Na aula que vem, de quinta-feira, nós vamos abordar também temas importantes. A questão do lixo é muito importante para o Enem, muito importante mesmo. A questão de poluição da água, então poluição por petróleo, uma eutrofização, tá? Então, fiquem ligados na próxima aula. Eu queria agradecer as pessoas que estão colocando seus e-mails ali nos comentários para receber a lista de exercícios, tá? Muito legal. Lembrando, se você também quiser receber a lista de exercícios, deixa o e-mail aqui no comentário que eu te mando essa listinha gabaritada sobre o assunto que a gente acabou de ver. Valeu, galera! Não se esquece ainda, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você poder receber as notificações cada vez que eu postar. Dos assuntos de ecologia, para quem já acompanhou o canal, eu tenho várias paródias, né? De ecologia eu tenho umas paródias. Quem gosta, quem acha que é mais fácil aprender com alguma música, dá uma conferida aí nas músicas que eu tenho. De ecologia eu tenho algumas, tá? Então, galera, muito obrigado. Continue acompanhando aqui as nossas aulas. Bons estudos e até a próxima. Abraço!